Uma empresa de um ex-secretário de Estado da Saúde aparentemente, alegadamente, terá apresentado um traficante do PCC, ou que supostamente tem ligações ao PCC, a uma sociedade portuguesa de cannabis. Portanto, isto é o caos completo. Se fosse no Chega, já tínhamos automaticamente grandes painéis de comentadores, todos a falar sobre este tema. Vamos ver um bocadinho sobre esta notícia, vamos fazer uns comentários, saber quem é a pessoa e em que circunstâncias é que isto terá acontecido. Ora, como eu dizia, a empresa de ex-secretário de Estado da Saúde do PSD apresentou traficante com ligações ao PCC para negócio de cannabis. A consultora Wise Healthcare Solutions, fundada por Eurico Castro Alves, ex-secretário de Estado de Saúde do PSD e antigo presidente da Infarmed, apresentou à Sociedade Portuguesa de Cannabis, a Medicinal Sync Nature, um empresário brasileiro condenado por tráfico de cocaína e apontado pelas autoridades brasileiras como um elemento ligado ao PCC, uma das maiores organizações criminosas da América Latina. E, portanto, isto é uma festa, honestamente. Já estaríamos a fazer grandes ilações em termos da seleção de cargos, estaria a porta do grupo parlamentar do Chega inundada de jornalistas, André Ventura, mas como é que seleciona as pessoas para as fileiras do Chega? Onde é que o meu amigo foi buscar esta pessoa? Será que não viu o registro criminal das pessoas? De onde é que elas vieram? Porquê é que o escolheu? Será que o André Ventura é mau a escolher pessoas? Estariam os jornalistas todos a fazer estas perguntas. Aqui ninguém quer saber. Estamos a falar de um ex-secretário de Estado, portanto teve responsabilidades políticas. Não estamos a falar de uma figura abstrata, de um militante distante de qualquer possibilidade de assumir cargos públicos e aparentemente é isto. Apresenta à Sociedade Portuguesa de Cannabis um traficante condenado, ligado, supostamente, segundo as autoridades brasileiras, ao PCC. Portanto, isto é um festival completo. Segundo o Jornal Público, a apresentação foi feita através da W Dealer, serviços de importação e exportação, empresa controlada por Cláudio Rocha Júnior, que cumpriu em Portugal uma pena de 5 anos de prisão por tráfico de droga e que, em abril de 2022, foi identificado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal do Brasil como membro do núcleo principal de uma alegada organização dedicada ao tráfico internacional de estupefacientes, branqueamento de capitais e remessa ilegal de divisas. Portanto, este senhor basicamente cumpriu a pena, ainda por cima cumpriu a pena em Portugal. Não estamos a falar de uma pessoa que este ex-secretário de Estado dizia, bom, se calhar tinha cumprido a pena no Brasil, sei lá eu quem é esta pessoa. Ele cumpriu a pena em Portugal e ainda assim foi apresentado pelo ex-secretário de Estado. E, portanto, honestamente, quando é que vamos falar seriamente sobre as máquinas partidárias, sobre a sua inutilidade e facilidade de promiscuidade com N de setores? Vamos chamar a isto um setor, digamos assim. E, portanto, há toda uma problemática que cerca as lógicas partidárias, em que as piores pessoas são atraídas para as lógicas partidárias, desde logo porque as pessoas que conseguem alcançar verdadeiramente algum tipo de poder não são obrigatoriamente as melhores pessoas, são geralmente as piores pessoas que não tiveram grande sucesso na sua vida no setor privado e que além disso depois acabam verdadeiramente, e eu não estou a dizer que estas pessoas têm que ser políticos experientes, como por aí tanto se fala, e dos ditos quadros, que são coisas que estão sempre a ser procuradas pelos comentadores nas televisões portuguesas. O que eu estou a dizer é o seguinte: as máquinas partidárias envolvem uma lógica absolutamente destruidora de qualquer possibilidade das figuras mais decentes alcançarem o poder. Porque nós sabemos que a evolução dentro das máquinas partidárias se prende com uma lógica de estruturas, mini-estruturas e etc., em que quem vai subindo são verdadeiramente as pessoas que mais estão disponíveis para satisfazer quem quer verdadeiramente controlar o partido, não só em termos de financiamentos privados, como também quem gera a máquina do Estado. E, portanto, ou há aqui uma espécie de consenso sobre a subida de uma determinada pessoa, ou então vocês não votam verdadeiramente em quem querem. E as máquinas partidárias acabam por ser bastante nocivas em relação aos governantes que vos colocam à frente no fim do dia para vocês poderem votar. Portanto, esta ideia da treta de que se diz, bom, os partidos são ótimos e a democracia é ótima, vocês votam em quem querem. Não, vocês votam em quem venceu dentro das estruturas partidárias
altamente condicionadas por um conjunto de pessoas que têm mantido a política igual nos últimos 50 anos. Ora vai um partido, ora vai outro, mais os seus partidos satélite, leia-se CDS, o próprio Bloco de Esquerda e o PCP, que em tempos foi de certa forma uma oposição mais real do que é hoje, e o PCP era verdadeiramente, não vou dizer subversivo, mas era um bocadinho em termos de oposição, não digo que não. Eu não estou a dizer que é a oposição que me agrada, nem o conteúdo de oposição que eu quero ver representado, mas era, de certa forma, uma oposição. Agora, estes partidos satélites e tudo mais têm lógicas dentro das máquinas partidárias que acabam verdadeiramente por atrair as piores pessoas para a política, e portanto isso é uma evidência muito grande. De acordo com a investigação divulgada pelo público, a Wise HS não se limitava à consultoria, no setor de cannabis medicinal, assumindo também funções na estruturação de projetos industriais, obtenção de licenças e procura de investidores para os seus clientes. Foi nesse contexto que a empresa aproximou a Sync Nature W Dealer, controlada por Cláudio Rocha Jr. O caso levanta questões sobre os procedimentos de verificação adotados na seleção de parceiros e investidores num setor altamente regulado, sobretudo tendo em conta o passado do empresário brasileiro e as suspeitas que sobre ele recaíam por parte das autoridades do Brasil à data dos factos. E, portanto, os dados já estavam públicos e eu acho que, no mínimo, se vocês vão entrar numa parceria com alguém, eu não estou a dizer obviamente que este ex-secretário de Estado é culpado pelos crimes deste cidadão brasileiro, não é isso que está a ser dito, mas o meu amigo, quando quer entrar numa parceria de negócio com alguém, tem no mínimo de saber quem é que são, e portanto já havia factos tornados públicos à data desta apresentação que não poderiam ser ignorados para uma pessoa que desempenhou funções públicas, e lá está, são funções públicas e está dentro dos mais altos cargos do Partido Social Democrata, não estamos a falar de uma pessoa qualquer, e portanto de certa forma tem que perceber que qualquer pessoa, e mesmo que não tenha estado em qualquer máquina partidária ou não tenha feito parte de qualquer executivo, etc., tem que perceber que quando faz um negócio tem que saber quem são os parceiros com quem faz esse negócio. E diga-se de passagem, escrever o nome deste senhor no Google levaria a várias notícias no Brasil que eram facilmente verificáveis. Se não se deu sequer a este trabalho, avançou com o negócio porquê? Ou tentou avançar e apresentou à sociedade de cannabis portuguesa? Quer dizer, isto tem que ser levado em consideração. E enfim, não vou fazer qualquer tipo de acusação e dizer que este senhor sabia e queria avançar, mas é no mínimo uma figura incompetente que ignora as pessoas com quem faz negócio e ignora o seu passado. Nem sequer vou afirmar que era uma figura que sabia e que até fazia parte, não estou a dizer nada disso. Até podia não saber, mas eram factos conhecidos à data da situação, visto que este senhor teve verdadeiramente responsabilidades políticas, ao contrário do ex-candidato do Chega, que nunca teve responsabilidades políticas, e agora este senhor vê o seu nome e o nome do próprio PSD associado a este tipo de brincadeiras, e digo o nome do PSD não enquanto instituição, mas enquanto questões políticas, basicamente, propriamente ditas, porque este senhor tem evidentemente o seu nome associado, o Eurico Castro Alves, e não é, mais uma vez digo, não é uma figura qualquer dentro do Partido Social Democrata. E portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.